No continente sul dos Celtas, o porto tranquilo e pacífico de Hamlet, um monstro sobrenatural quebrou a paz das redondezas. De acordo com a lenda, quando os mortos-vivos apareceram no mundo, eles trouxeram desastres e morte. Os cidadãos estão assustados e se escondem toda vez que os mortos-vivos invadem sua cidade. Há muitos guardas prontos para defender sua toca e capturar os mortos-vivos para levá-los às muralhas da cidade. Nosso protagonista da história é um morto-vivo bonitinho, pequeno e ingênuo chamado Grey, que tenta se encaixar no mundo humano. Nesse momento, um gato roxo avista Grey enquanto ele se esconde atrás do tambor. Quando Grey se virou, o gato estava gritando de terror, então Grey cobriu sua boca para evitar ser pego. Grey está olhando para o gato e o reconhece como um fantasma que possuía um gato. Não fique tão surpreso. Há muitos animais neste mundo que são possuídos por fantasmas. Um esqueleto como você andando pelo mundo é uma verdadeira raridade. Você não está na Terra pela primeira vez, está? Disse o gato, o que faz Grey ficar chocado com a previsão do gato. O gato questionou por que Grey estava na superfície em vez de permanecer no subsolo no abismo. Aqueles que permanecem no abismo devem ter uma habilidade que lhes será valiosa. Devido à sua vulnerabilidade como um morto-vivo recém-nascido, ele fingiu ser um espécime esquelético ao lado do poderoso Lich Brutus, para estudar magia. Ele nunca imaginou que seu plano funcionaria sem querer por muitos anos. O grande feiticeiro não estava ciente de sua existência. No entanto, um dia, quando um item mágico valioso estava sendo leiloado no encontro do abismo, e o feiticeiro queria comparecer, ele teve a ideia de transformar o espécime em um soldado esqueleto para ajudá-lo a fazer tarefas. Grey não queria ser um soldado esqueleto. Então ele fugiu e derrubou sem querer o equipamento experimental, deixando o grande Lich bastante irritado. Ao escapar, ele roubou alguns tesouros, e fugiu para o solo com medo de ouvir o grande Lich ameaçando ensiná-lo uma lição. Depois de ouvir isso de Grey, o gato ficou assustado e mentiu que precisa ir embora, e até disse a Grey que eles devem fingir que nunca se conheceram, porque ele estava com medo do grande Lich. Quando estava prestes a sair, Grey puxou sua cauda, mas o gato agiu com raiva porque não queria ser arrastado. Grey se perguntou por que ele foi alvo de um humano quando não interagiu com humanos. Você não entende, você é um morto-vivo. Sabe o que significa ser um morto-vivo? O gato gritou que os mortos-vivos são sinônimo de calamidades e morte para os humanos, e de acordo com o gato, as pessoas vão considerar os mortos-vivos como fonte de desastre. Grey perguntou ao gato por que ele não está sendo alvo dos humanos se ele também é uma criatura morta-viva. O gato explicou que ele possui a maior criatura que combina boas maneiras e elegância, então os humanos o servem tão bem que até as meninas usam seus peitos para fazer travesseiros para ele. Segundo ele é o mestre da raça humana. Grey sente tristeza porque não entende o que significa ser uma criatura perfeita como o gato. No meio de sua discussão, Grey viu alguém vindo da porta. Era Irene Berbara, uma adorável garota de cabelos brancos e olhos azuis. Irene é um membro da família real e visitou Port Hamlet. Quando olhou ao redor, ela achou essa cidade um pouco estranha, porque todas as casas estavam fechadas. O guarda de Port Hamlet se desculpou e informou que eles estão procurando os mortos-vivos que invadiram o porto. Irene ficou curiosa, mas seu guarda interrompeu para dizer que eles têm alguns recados para fazer. Então ela decidiu seguir seu destino. Depois de ver isso, Grey se perguntou por que essas pessoas eram tão respeitadas, e o gato respondeu que eles são cavaleiros, a encarnação da justiça e da luz. O gato também explica que toda vez que um cavaleiro surge, as pessoas instintivamente se reúnem ao seu redor, pois eles defendem as pessoas comuns e oferecem paz e estabilidade para suas vidas. O gato aconselha que ele deveria voltar para o subterrâneo porque tem um lugar lá para se esconder, mas Grey se recusou a fazê-lo e jurou: eu, Grey, o Lich, juro que me tornarei um cavaleiro respeitável. O gato ficou surpreso com o que ouviu, então pediu que Grey repetisse o que disse, e Grey disse a mesma coisa. Você é um covarde que tem medo de humanos, e quer ser um cavaleiro. Não me envolva se você estiver doente da cabeça, disse o gato com raiva. Quando o sol se pôs, Grey e o gato ainda estavam juntos. Grey mostrou ao gato uma armadura, mas o gato o avisou de que é impossível para ele se tornar um cavaleiro, mesmo que roube o equipamento da armaria. Grey mostrou um livro chamado O Guia do Cavaleiro para o Sucesso, e acreditou que ao usá-lo, ele poderia se tornar um cavaleiro sem muita dificuldade. O gato ficou irritado e de repente mordeu o livro que Grey mostrou, e ordenou que Grey o largasse. O gato disse que confiar em livros desse tipo não ajuda a se tornar um cavaleiro, e portanto, é inútil. Quando Grey perguntou por quê, o gato gritou que um cavaleiro precisa de um cavalo, e Grey entendeu tudo. Ele usou sua magia para invocar um cavalo desperto, e concentrou-se em chamar o cavalo Great Tenedos. Apesar do gato não entender o que ele estava tentando realizar, o cavalo esquelético ganhou vida e fez muito barulho enquanto tentava entender as coisas. O exército já está chegando, então eles precisam se esconder. O Conde Caspar, o senhor de Port Hamlet, estava presente no mesmo momento em seu castelo quando Irene Berbara, a duquesa de Bettir,
chegou. Assim que ela entrou no castelo, seu tio Caspar a cumprimentou, e Irene fez o mesmo em retorno. Meu filho tem sorte de ter uma esposa como você, declarou Caspar, o que fez Irene se perguntar o que ele queria dizer com isso. Caspar convidou Irene para principalmente arranjar um casamento com seu filho, mas Irene ficou irritada e achou isso impossível. Em vez de falar sobre casamento, Irene pediu algumas ideias sobre como Caspar poderia ajudá-la a herdar o título da família Betir. Caspar não queria ajudá-la e até incluiu o irmão de Irene na conversa. Irene ficou com raiva porque acreditava que seu pai nunca teve um filho. Chega Irene. O rei declarou que ele é o que é. Declarou Caspar com raiva e aconselhou Irene a manter apenas a propriedade de sua mãe, e desistir do nome Betir para se casar com seu filho, e que ela não deveria ir contra isso. Segundo Irene, Caspar jurou ao seu pai que continuaria a ser devotado a ela depois que seu pai falecesse. Por causa da atitude de Caspar, ela pegou o lenço e jogou na frente dele para fazer um juramento de acordo com os costumes antigos. Na cidade de Caspadore, os guardas ainda estão procurando o morto-vivo, mas Grey está escondido com o gato e o cavalo. O gato está irritado e só queria que Grey o deixasse ir embora. Você não está me ajudando a me tornar um cavaleiro, afirmou Grey, já que é impossível para um Lich se tornar um cavaleiro. O gato afirmou furiosamente que nunca se comprometeu a ajudar Grey a se tornar um cavaleiro. Grey e o cavalo preparam uma armadura para Grey, já que não é mencionado no livro que um Lich não pode se tornar um cavaleiro. O gato não acredita em Grey e só quer possuir outro corpo. Então, Grey ofereceu transformá-lo em um morto-vivo para que ele nunca se sentisse cansado. Depois disso, o gato ficou aterrorizado e não teve escolha a não ser ajudar Grey a se tornar um verdadeiro cavaleiro. Os guardas estavam cansados de procurar pelos mortos-vivos e acreditavam que o esqueleto já havia deixado a cidade. Enquanto um guarda estava parado na lateral, passou um cavaleiro e um cavalo por entre eles. O gato, que estava se sentindo inquieto, instruiu Grey a seguir em frente. O guarda os parou apenas para avisar que a cidade estava sob toque de recolher devido aos mortos-vivos, e que não deveriam andar por aí. Eles deveriam procurar um hotel para descansar. Os guardas os deixaram para trás. Agora que Grey e Tenedos conseguiram se disfarçar com armaduras, e utilizar o poder de Grey para controlá-las, o próximo objetivo de Grey era encontrar um mestre que o transformasse em cavaleiro. O gato disse a ele que eles não poderiam encontrar um mestre porque já estava escuro, e que ele deveria procurar durante o dia. Como era a primeira vez de Grey como cavaleiro, o gato disse que iriam para uma taverna onde os cavaleiros costumavam se reunir. Enquanto isso, no meio da noite, Irene estava pensando no que aconteceu no castelo. O cavaleiro Horus disse a ela que precisava descansar, pois teriam um duelo no dia seguinte, mas Irene continuou pensando e perguntou a Horus se sua decisão foi muito impulsiva. Horus não conseguia entender por que Irene concordaria com uma condição tão dura. Irene disse que Caspar só concordaria com tais condições. Horus ficou furioso e informou a Irene que poderiam escoltá-la para fora de Port Hamlet. Segundo Irene, no momento em que o rei queria tomar ilegalmente o território da família Becher, não tiveram escolha senão pedir às tropas de Caspar para apoiá-los. Além disso, Horus afirmou que Caspar havia ordenado um conflito baseado em turnos entre seus cavaleiros e os deles, e eles só trouxeram 20 cavaleiros, então não havia como vencer lutando em números. Irene ordenou que contratassem pessoas de um renomado grupo de mercenários perto de Port Hamlet, e que poderiam ter sucesso se adotassem estratégias e aproveitassem suas vantagens para atacar suas fraquezas. Tudo o que precisava era confiar no senhor que tinham escolhido, disse Irene, enquanto jurava em nome da família Becher. Voltando para Grey e seus dois companheiros, eles chegaram na taverna. O gato pediu que ele comprasse um copo de vinho e um peixe, pois estava faminto e precisava se alimentar. A atendente os cumprimentou, e algumas pessoas ficaram curiosas sobre Grey, e quiseram incluí-lo em seu grupo, mas o chefe deles, chamado Paz, não permitiria menos que Grey o convencesse do seu valor. Grey ficou animado quando a atendente o chamou de Senhor Cavaleiro. O gato perguntou se Grey tinha dinheiro, mas Grey respondeu que só tinha uma moeda da casa do tesouro do Grande Lich. O gato ficou desapontado e então Grey sugeriu que eles ganhassem dinheiro jogando jogos de azar na frente das pessoas. Grey realmente sentou-se à mesa e ganhou uma série de jogos seguidos. Então o gato aconselhou a perder alguns jogos, porque as pessoas estavam falando sobre sua consistente invencibilidade. Grey não ouviu o gato, pois estava confiante de que não perderia o jogo. De repente, apareceu um homem que o desafiou para jogar alguns jogos com ele sozinho, valendo 10 moedas de prata cada vez. Depois de ouvir isso, o gato disse para ele não aceitar o desafio, para evitar grandes problemas com as pessoas, mas Grey era teimoso e não ouviu o gato porque estava confiante de que não perderia o jogo. Depois que o jogo terminou, Grey ganhou muito dinheiro. No mundo dos bruxos e fantasmas, a probabilidade é conhecimento fundamental, então ele pensou que as pessoas eram muito ingênuas. O gato explicou que no mundo humano, não é bom vencer o tempo todo, e estava certo, quando os jogadores os bloquearam na saída, acreditando que Grey havia trapaceado. Eles ordenaram que Grey entregasse seus ganhos ou seria espancado. Veja o que acontece quando você trapaceia, declarou o gato. Grey agora é uma pessoa diferente.
e acredita que Tenedos pode ajudá-los com essa luta. O gato não confia em Tenedos, porque sempre acha que ele vai cair depois de 2 passos. Não se preocupe. Deixe comigo e Tenedos, afirmou Grey. Alguns homens estavam prestes a recuar, porque perceberam que Grey era um cavaleiro, mas o chefe deles ordenou que o puxassem para fora de seu cavalo. Há vários oponentes na frente dele, segurando diferentes armas. Grey e Tenedos se preparam para atacar. Com a ajuda de Tenedos, ele chuta esses homens com força, fazendo com que sangrem. Tenedos pulou e atingiu os outros homens um por um. Eles estavam empolgados em atacar essas pessoas, e no final, todos eles desmaiaram. Há uma multidão os observando e dizem que os jogadores de azar encontraram seu adversário desta vez. Paz também está assistindo à luta, e ficou surpreso com a forma como Grey luta com os jogadores, assim como o gato, que ficou impressionado com o fato de Grey ser um lutador habilidoso, e ter secretamente dado a Tenedos vários tipos de magia de reforço. No dia seguinte, a notícia se espalhou de que o Senhor de Caspador enfrentaria uma figura bem conhecida de outro país. Paz informou a Grey que haveria um torneio, e que alguém havia pago muito dinheiro para empregar participantes enquanto eles estavam presentes. Paz acredita que com as habilidades de Grey, ele pode vencer esse tipo de competição com facilidade. De acordo com Paz, se uma pessoa não é um cavaleiro, não pode competir nesse tipo de torneio. Assim, Irene lhes deu o título temporário de cavaleiro. Grey se perguntou por que isso tinha que ser uma solução de curto prazo. Ele aspira a ter o título de um verdadeiro cavaleiro, aquele com um selo. Naquele dia, Caspar disse a Irene que estava preocupado com a reputação da família Becher. Irene está conversando com Caspar sem chamá-lo de tio. Então Caspar disse que ela é rude, mas Irene não se importa, e ela só quer vencer. E se isso acontecer, ela espera que Sua Excelência, o Conde, também não volte atrás. Este torneio consistirá de batalhas de infantaria e cavalaria, e será disputado em um formato baseado em turnos. Cada lado enviará um cavaleiro para o campo de batalha, e o participante será eliminado se perder ou se render. O vencedor deve aceitar o desafio do cavaleiro adversário. No entanto, ele terá o direito de decidir se a próxima rodada será uma batalha a cavalo ou a pé. Isso será repetido até que todos os cavaleiros de um lado sejam eliminados e o vencedor seja determinado. Se o Conde Caspar perder, ele deve prestar juramento de fidelidade à Lady Irene, e se Lady Irene perder, ela deve aceitar o noivado com o filho do Conde, e se casar em uma data posterior. A batalha está prestes a começar, e o anfitrião deu as boas-vindas aos cavaleiros de cada lado. Há muitos cavaleiros do Conde Caspar, enquanto os cavaleiros de Irene são apenas alguns. As pessoas começaram a fofocar, e até apostaram que Irene perderia esta batalha. Caspar riu depois de ver os poucos cavaleiros de Irene, e para ele, foi um sinal de sua estupidez. Irene contratou alguns mercenários, e todos estavam esperando do lado de fora da arena. O torneio começa, e a primeira luta é iniciada. Os cavaleiros se protegem com seus escudos, enquanto tentam atacar um ao outro com suas armas. Na primeira luta, Irene ganha, e Caspar perde. Os cavaleiros de Irene mantiveram sua liderança na segunda rodada, e triunfaram, entregando a Caspar mais uma derrota. Na terceira rodada, Caspar vence, e Irene perde a primeira vez. Como a unidade de Irene está atualmente em menor número, ela deu a Horus a ordem para ir reunir os mercenários. Horus perguntou se Irene pretendia usar os mercenários para desgastar as tropas de Caspar, e Irene respondeu que como sua força é limitada, eles devem ser colocados sabiamente para combater a superior força das tropas do Conde. Fora do torneio, Grey e os mercenários foram chamados. Horus disse a eles que as partidas são de extrema importância para a Casa Betir, então eles devem ajudar a ganhar a batalha. Embora tenham prometido fazer o seu melhor, os mercenários disseram que não podiam garantir o resultado. De repente, Grey levanta a mão e pede a Horus para torná-lo um cavaleiro. A senhora já não lhe concedeu o título de cavaleiro? Perguntou Horus. Grey insistiu que não queria um título temporário. Ele queria ser um verdadeiro cavaleiro com um selo. Horus ficou irritado, porque acreditava que Grey estava se sentindo ambicioso, mas Irene o interrompeu, e disse a Grey que o título de cavaleiro não pode ser conquistado pelo mérito, e não pode ser concedido arbitrariamente. Se você puder derrotar 50 homens para mim no torneio, eu lhe darei o título de cavaleiro, apenas se puder, disse Irene. Grey e o gato ficaram surpresos, e o gato até concluiu que Irene estava pedindo demais, então disse a Grey para recusar, mas infelizmente, Grey aceitou o desafio. Bem, então vou esperar para ver você em ação, disse Irene, e saiu com Horus. Grey foi repreendido pelo gato por aceitar a oferta de Irene, mas Grey estava muito confiante de que 50 pessoas eram um número pequeno, e que Tenedos poderia chutar centenas delas. Para fazer Tenedos entrar na arena,
Grey precisa derrotar os cavaleiros em uma batalha a pé. Apenas o vencedor tem o direito de mudar o método de luta. E Irene retorna ao torneio, e Caspar não esperava que ela contasse com os mercenários Escorpião Vermelho. Não é de se admirar que a família Bettier esteja em declínio, disse Caspar, e Irene respondeu, você terá que esperar um pouco mais para descobrir se isso é verdade. Paz foi convocado para o ringue, e para ele parece que os bons dias acabaram, então ele precisa levar a luta mais a sério. Caspar ficou surpreso ao testemunhar um indivíduo habilidoso lutando contra seus cavaleiros. Paz está lutando calmamente com sua espada, atacando o grupo do Conde, e finalmente derrubando seu oponente. A multidão estava aplaudindo e pedindo por outra batalha. Caspar se perguntava como Paz tinha vencido 5 batalhas seguidas, e seu subordinado respondeu que Paz é o líder dos mercenários Escorpião Vermelho. Desde que Caspar começou a vencer Irene, ele ordenou que seus homens colocassem um cavaleiro habilidoso para lutar contra Paz, como uma consequência de ir contra ele. Enquanto a audiência torce e prevê as batalhas de Paz, o Conde envia um novo cavaleiro, e todas as pessoas ficam chocadas, pois é um gigante diante de Paz. E Irene e Horus ficam perplexos depois de vê-lo. Amigo, vamos lutar, disse o gigante com um olhar maligno. Por causa de sua altura, Paz começou a pensar em se retirar da batalha. Enquanto isso, do lado de Grey, ele foi treinado pelo gato sobre como usar as espadas, mas Grey nem conseguia segurá-las. Então o gato disse para ele desistir. A batalha de Paz contra o soldado do Conde está prestes a começar. As pessoas falam sobre o gigante como um monstro, e até a multidão sente medo. É a 12ª luta entre o Conde Caspar e a Dama Irene. O duelo de cavaleiros começa. O cavaleiro estava determinado a acertar Paz com sua clava gigante, mas, por sorte, Paz conseguiu desviar. Ele ataca com sua espada, mas sua espada se quebra. O cavaleiro ri dele, e Paz começa a ficar nervoso porque não tem outra arma para usar. A única coisa que ele pode fazer agora é se esquivar, mas, devido à força do cavaleiro gigante, ele ainda é atingido e jogado para o canto com sangue em seu corpo. As pessoas estavam preocupadas, enquanto Caspar estava feliz vendo Paz sofrer e sentir dor. É isso que acontece quando você vai contra mim, disse Caspar. Paz ainda conseguiu se levantar, mesmo sentindo que suas costelas estavam fraturadas. O cavaleiro ainda estava na frente dele, e estava prestes a acertá-lo mais uma vez, mas ele começou a olhar seriamente, e saltou sobre o gigante segurando sua espada quebrada, e acertando nos olhos. O gigante estava gritando em agonia, e não conseguia ver nada. E neste momento, Paz aproveita a oportunidade, e corre em direção ao gigante para esfaqueá-lo. O gigante estava muito bravo, mas não podia fazer nada, e neste ponto ele foi nocauteado por Paz. Já que Paz estava cuspindo sangue, Irene decidiu substituí-lo. Por outro lado, Grey está ocupado fazendo uma arma, já que ele não pode usar uma espada. O gato lembrou-lhe para se apressar, antes que o torneio acabasse. A luta entre Irene e o Conde Caspar continuou até a meia-noite. Neste ponto, Irene sofreu grandes perdas, com 4 executados, 7 gravemente feridos, e vários rendidos, deixando apenas 6 capazes de lutar. Embora o lado do Conde Caspar não fosse tão forte quanto do lado de Irene, eles contavam com seu número para suprimir a outra parte, e ainda tinham um total de 61 pessoas. Paz está no telhado assistindo a batalha, e pensando quão corajosos são os cavaleiros de Irene, mas sua chance é muito pequena neste momento, já que eles só têm 6 restantes. Enquanto pensava, Horus o chamou, e estava chateado porque metade dos mercenários de Paz se renderam após metade da luta. Paz respondeu, fomos pagos para lutar por você, nunca dissemos que venderíamos nossas vidas. Horus não pode fazer nada além de se acalmar e pedir por Grey. Paz não sabe onde ele está, e apenas responde que Grey deve estar alimentando seu gato. Neste momento, o time do Conde Caspar vence novamente, e só restam 5 pessoas do lado de Lady Irene. Horus decidiu lutar contra as tropas do Conde, e quando estava prestes a caminhar até o local, ouviu um som atrás dele. Quando se virou, viu um portão gigante carregado por Grey. As pessoas ficaram chocadas, e não tinham ideia do que estava acontecendo. Grey continuou a carregar o portão gigante, e perguntou quantas pessoas restavam do lado de Caspar. Tanto o Conde Caspar quanto Lady Irene estavam perplexos, e Irene confiou em Grey desta vez. Ei, tio, e quanto ao lado do Caspar? Perguntou Grey a Horus. Então, Horus informou que Caspar ainda tinha mais de 50 cavaleiros, então ele agora poderia ir e lutar. Grey ficou feliz, e agora estava pronto para ir direto para o ringue com seu portão gigante. Quando colocou o portão na frente do oponente, parecia que houve uma grande explosão, e o oponente foi lançado para longe. Grey subiu até o topo do portão gigante, e ficou em pé enquanto dizia, estou pronto, vamos começar a luta. O oponente ficou sem palavras, e imediatamente se rendeu diante de Grey. Para a próxima luta, as tropas do Conde ainda se renderam, e estavam com medo de que pudessem ser derrotadas, por causa de Grey. O Conde Caspar interrompeu e disse, como você se atreve a demolir o portão do palácio do Conde, e usá-lo como arma? Que vergonha, nunca tolerarei isso. Todas as pessoas também perceberam que era o portão do palácio do Conde. Caspar está agora tremendo de raiva,
e seu subordinado diz que seus cavaleiros prefeririam perder seus títulos do que lutar, então ele sugere mudar o modo de competição para a luta de cavalaria. Caspar concorda com isso, pois é a única chance que tem de vencer o torneio. Gray está muito entediado neste momento, porque ninguém quer lutar com ele. Caspar o chama, e diz que quer ver as habilidades de Gray na luta de cavalaria. Gray fica confuso, e Caspar é interrompido por Irene, que diz que, de acordo com as regulamentações do torneio, o vencedor escolhe como será a próxima luta. Caspar advertiu que se ela se recusasse a participar da batalha de cavalos, seus homens não lutariam e a competição continuaria sem eles. Irene agora está com medo de que não possa fazer nada. Bravo cavaleiro, você está disposto a aceitar o pedido para uma batalha de cavalos? Perguntou Caspar, e Gray disse que aceitaria a batalha de cavalos se Caspar enviar todos os seus cavaleiros de uma vez para lutar com ele. Após ouvir isso de Gray, Irene ficou surpresa. Caspar perguntou se Gray queria dizer que todo o resto de seus homens lutariam junto contra ele, e Gray confirmou. Se esses caras pararem de sair no meio da luta, ele não terá 50 pessoas derrotadas. Horus gritou para avisá-lo, mas Caspar aceitou o acordo. No momento Horus não confia em Gray, e queria parar a luta. Irene chamou Gray pelo nome, e disse, você está fazendo tal pedido com plena confiança. E Gray respondeu, exatamente, eu trarei sua vitória. Por causa da declaração de Gray, Irene deixa ele mostrar sua bravura, e confia nele de todo o coração. Gray saltou do topo do portão, e Tenedos com o gato no telhado, foram em direção a Gray, e ele cavalgou com sucesso em Tenedos. Caspar imediatamente ordenou que todos os seus cavaleiros subissem na arena, e seu subordinado seguiu sua ordem, e disse a todos os seus cavaleiros para se prepararem para a batalha. Vários cavaleiros estão vindo com seus cavalos, e saindo de sua formação na frente de Gray, já que há apenas um oponente no lado oposto. Os guerreiros do Conde estão certos de que vão vencer o torneio. Eles começaram a atacar Gray, mas Tenedos usou a cabeça para pará-los. Gray puxou uma espada, mas o adversário não sabia que ele não tem habilidade para usá-la, então ele ataca Gray com toda a sua força, e Gray apenas desvia o golpe, o que deixa seu oponente irritado. Gray confia em Tenedos para cuidar de todas essas tropas com apenas uma pata. Neste momento, os cavaleiros estão muito irritados, e Tenedos perguntou o que eles fariam, já que as espadas não funcionam. Já que as espadas não funcionam, vamos usar o método antigo de Lis, disse Gray, e usa sua magia, uma magia quádrupla colossal. Tenedos sente-se mais forte por causa da magia de Gray, as tropas estão correndo em direção a eles, enquanto Tenedos corre com uma velocidade incrível. Os cavaleiros do Conde foram executados um por um, e ninguém pode parar Gray. Eles agora pensam que Gray é muito habilidoso em montar cavalos, então o plano deles é esfaquear Tenedos, mas por causa da magia a espada não pode atingi-lo. Enquanto a maioria dos oponentes foi derrubado, Gray, Tenedos e o gato estavam lutando felizes contra eles. O oponente estava com medo de Gray, e achava que ele não era humano, mas um monstro. Caspar ficou surpreso ao ver suas tropas todas derrotadas, e até pensou que Gray estava trapaceando. Horus ficou feliz em ver Gray vencer com sucesso a batalha, e Irene devolveu a espada a Gray. Gray lembrou a Irene de que ele já havia derrotado 50 pessoas no torneio, como prometido, então ele deveria ser agraciado com o título de cavaleiro. Claro que cumprirei minha promessa, e concederei o título de cavaleiro com um selo, declarou Irene. Na primavera do calendário sagrado de 10.753, no território do reino de Isaac, no sul do continente dos Celtas, nasceu um grande cavaleiro que mudaria todo o mundo no futuro. Algumas pessoas saíram da cena com raiva por causa disso, outras pessoas estão torcendo por ele, e Gray mesmo não tem ideia disso, mas estava feliz por experimentar esse tipo de realização. No dia seguinte, Gray está jogando moedas de ouro e gemas no castelo, e muitas pessoas agradecem por sua bondade. O gato pergunta o que ele está fazendo, e Gray responde, distribuindo o tesouro que encontrei para os pobres. Na noite anterior, Irene concedeu a Gray o título de Cavaleiro da Lua Prateada, e ela espera que Gray caminhe ao seu lado no futuro. Lutarei por você até a morte, respondeu Gray. Irene preparou um quarto para Gray, e o gato agora acredita que o Lich realmente se tornou um cavaleiro. Ao perceber isso, Gray ficou muito feliz, e andou pelo quarto por causa de sua empolgação. Depois, decidiu ler o livro para aprender algo sobre ser um cavaleiro. O gato estava prestes a dormir, mas Gray não permitiu, pois ainda precisava de conselhos. Ao ler o livro, descobriu-se que o cavaleiro sempre dá tesouros aos pobres, então Gray perguntou ao gato onde encontrar o tesouro. E quem são os pobres? O gato respondeu que, comparado ao Conde Caspar, todos em Port Hamlet são pobres, e que o castelo está cheio de tesouros, então sinta-se à vontade para encontrá-los sozinho. Depois disso, o gato dormiu, e por isso, Gray roubou o tesouro do Conde Caspar, e deu tudo aos pobres. Do outro lado, no escritório temporário de Irene, Robert e Horus entraram na sala para perguntar se ela realmente vai confiar em Gray.
Você deve ter testemunhado sua bravura, e eu preciso da sua força, respondeu Irene. Robert insistiu que Grey não é confiável, já que não conhecem seu passado, e nem mesmo se preocupou em tirar o capacete na cerimônia de juramento. Mas Irene ainda tem muita confiança em Grey, e disse a Robert para não falar sobre ele no futuro. Em seguida, um cavaleiro entrou na sala de Irene, e entregou a mensagem de que o Cavaleiro da Lua Prateada, que é Grey, roubou o tesouro do Conde Caspar e o jogou da torre do castelo. Depois de ouvir as notícias, Irene, Horus e Robert ficaram chocados e desapontados com o que Grey fez. Irene nunca se considerou uma senhora competente, ela foi treinada por seu pai, e lhe disseram que se ela caísse facilmente, não haveria como se tornar a próxima grande duquesa da família Bettier. No entanto, havia uma qualidade que Irene não havia percebido, que ela é muito boa em fingir. Enquanto Irene está a caminho de Grey, Caspar já está na torre do castelo, em frente a Grey, repreendendo-o por saquear o tesouro do castelo. Grey disse a Caspar que estava dando a riqueza que encontrou aos pobres, como todos os cavaleiros fazem, mas Caspar ficou muito bravo porque era seu próprio tesouro, e chamou Grey de ladrão desprezível. Como Grey é um lixo ingênuo, ele não sabia que esse tesouro pertencia a um proprietário, e até disse a Caspar que não sabia, pois não havia nome escrito nele. Irene e seus cavaleiros ouviram Caspar repreendendo Grey, então Robert disse a ela que eles deveriam parar Grey, antes que o problema ficasse muito grande. Além de fingir, Irene tem outra característica essencial para ser uma senhora, que é uma incrível perspicácia em um momento oportuno. Caspar ordenou que Grey chamasse seu mestre, mas Irene já estava atrás dele e disse: "Que surpresa, tio Caspar pediu para me ver." Irene acredita que Caspar está evitando porque ele não quer cumprir sua promessa. Grey imediatamente cumprimentou sua mestra, e Irene também o cumprimentou. Irene se aproximou de Caspar, e sussurrou que se ele se recusar a cumprir sua promessa, ela tem o direito de privá-lo imediatamente de seu título. Caspar ficou chocado, e pensou que Irene era a pessoa que havia enviado Grey para atacar seu tesouro, mas Irene disse a ele que não sabia de nada disso, mas que está disposta a compensar pelos danos que Grey causou. "Afinal, não sou como certas pessoas, sou muito credível", afirmou Irene, o que deixou Caspar irritado, e jogou o pergaminho antes de deixar a torre. Grey perguntou a Irene se havia feito algo errado, e Irene disse a ele que ele tinha feito muito bem. Irene estava grata por Caspar ter esquecido que ela não tinha o direito de privá-lo de seu título antes de se tornar a grande duquesa, e ela estava grata pela pressão que Grey colocou em Caspar neste momento. Ela também disse para Grey que roubar a riqueza de outras pessoas é errado, e se isso acontecer novamente, seu pagamento será retido em retaliação. Como Irene conseguiu o pergaminho, eles não precisam mais ficar na Vila do Porto, então ela disse a Grey para arrumar suas coisas, pois eles precisam ir para a Cidade Branca até amanhã. O gato está sem palavras, e acha que somente um mestre tão pouco confiável aceita um cavaleiro lunático como Grey, mas ele ficou feliz em ver Grey alcançando lentamente seu sonho. No dia seguinte, enquanto Irene e Grey se preparavam para partir de Porto Hamlet, soldados regulares apareceram na frente deles. Quando Grey perguntou por que havia tantos cavaleiros presentes que não participaram do torneio, o gato respondeu que eles eram apenas soldados normais, e apenas cavaleiros podiam participar da batalha. O gato notou que há outro grupo de milhares de pessoas que Caspar contratou, então, ele sente que coisas horríveis estão prestes a acontecer. Quando a noite chega, um soldado procura Grey, e quando ele aparece, o soldado informa que Horus ordenou que ele visitasse a tenda da Lady Irene. Irene ordenou a Horus que fosse com todas as tropas entregar as cartas, para criar uma oportunidade, onde eles forçariam mais senhores a se juntar aos seus acampamentos, e ela precisa que Horus espalhe a palavra, já que ele é o único que ela considera confiável. Horus não aceita sua ordem, porque tem medo de que apenas Grey esteja do lado dela. "Se Grey fizer algo contra mim, você tem o poder de detê-lo?", perguntou Irene, o que deixou Horus e Robert sem palavras. Grey chega à tenda de Irene, e quando entra, esses dois homens o encaram, então Grey pergunta imediatamente o que há de errado. Horus segura seu braço e de repente diz: "Grey, estou contando com você para a segurança da Lady." Depois disso, Horus e Robert deixam o acampamento, mas Grey não sabe exatamente o que Horus quer dizer, então ele decide perguntar a Irene, mas ele não sabe o que dizer. Irene sente que Grey está nervoso, mas Grey lhe disse que não estava nervoso, apenas não sabia o que fazer. "Para simplificar, você só precisa ficar aqui, e derrubar qualquer pessoa que tente me atacar", disse Irene, e por causa disso, Grey entende tudo. Irene achou estranho o porquê Grey se recusou a tirar seu capacete, e não sabia o juramento dos cavaleiros. Ela começou a pensar que Grey não era humano. "Do que você está falando?" "Claro que sou um cavaleiro nascido e criado neste país", disse Grey, enquanto seus olhos tremulavam drasticamente. Eles estão conversando na tenda sobre a identidade de Grey, enquanto o gato os ouve, e de repente percebe alguém voando pelo céu. Irene informou Grey que ela não estava duvidando dele, desde o momento em que você jurou lealdade a mim,
você tem sido meu cavaleiro, eu pagarei por quem você é, e farei com que não seja abusado por tudo isso, disse Irene, fazendo Grey derramar lágrimas de felicidade, e ele prometeu a Irene que seria leal não importa o que acontecesse. Depois disso, Irene disse a Grey que ele deveria estar pronto, já que estava quase na hora de receber o convidado, e Grey ficou confuso, e de repente alguém entrou na tenda de Irene. Os Corvos são um grupo de assassinos firmado na parte sul do reino de Isaac. Desde que estejam dispostos a pagar, eles executarão qualquer um, desde a realeza até os mais fracos e idosos. Entre os Corvos, um assassino chamado Spectre é o mais temido. Outros assassinos aceitam dinheiro pelo trabalho, mas Spectre é um monstro que mata por diversão. Agora, seu alvo é a mulher de cabelos brancos e olhos azuis, que é Irene. Grey imediatamente joga a espada em Spectre, porque ele se lembrou que Irene disse que ele precisa derrubar qualquer um que tente atacar a jovem dama. Depois de ver isso, Irene disse a Grey que as espadas não devem ser lançadas. Grey protege Irene, e acredita que Spectre tem uma sede de sangue comparável ao Grande Lich. Spectre ataca Grey com grande velocidade, e pensa que o cortou em pedaços, mas quando puxa sua espada, vê que ela foi quebrada. Grey provoca Spectre, dizendo que pensava que ele venceria. Então Grey dá um tapa nele, e o joga no canto. Enquanto eles lutam, Irene não sabe o que está acontecendo. O que ela viu é que Spectre foi o responsável por quebrar sua própria espada, e orgulhosamente balança a lâmina quebrada uma dúzia de vezes, e também acha que Grey não percebeu. Ela pensa que ambos enlouqueceram, pois não entende o que está acontecendo com Spectre e Grey. Ela apenas ordena a Grey que jogue ele para fora da tenda. Grey de repente pergunta a Irene se ela já sabia que esse assassino estava vindo. Irene responde que eles geralmente vêm uma vez a cada 3 dias, e que eles podem vir muitas vezes agora que Horus e os outros não estão junto a ela. Grey agora percebe que isso é pior do que as vezes em que era caçado no subterrâneo. Enquanto Grey joga o assassino para fora da tenda, ele diz a Irene que não sabia da situação dela, e só sabia que ela poderia torná-lo um cavaleiro. E Irene explica tudo a Grey. Ela disse que tudo é sobre dinheiro e poder, simplesmente porque muitas pessoas queriam que ela sumisse deste mundo. Tudo começou sem complicações há 2 meses atrás, quando o grão-duque da Casa Becher faleceu inesperadamente. Após sua morte, ele especificou em seu testamento que sua única filha, Irene, herdaria seu título e propriedade, mas naquele momento, um filho ilegítimo, chamado Jones, apareceu. Embora o grão-duque tivesse um filho ilegítimo, de acordo com a lei, um filho ilegítimo não tinha direito à herança. O problema era que ele foi reconhecido pelo rei, que tinha o direito de conceder a ele o direito legal à sucessão, e como o filho ilegítimo era um menino com o sangue do grão-duque, ele tinha direito à herança ao invés de Irene. Isso era uma conspiração óbvia. O rei queria tomar posse do território da família Becher de uma maneira pacífica. Algumas pessoas temiam a autoridade do rei, e portanto, não ousavam ajudar, embora soubessem a verdade. Outros, vendo os benefícios, tentaram ajudar os senhores feudais a tirar proveito da situação. Em resumo, desde o dia em que perdeu o pai, havia muitas pessoas que queriam que a jovem de 16 anos sumisse o mais rápido possível. O assassinato se tornou um negócio comum para ela. No dia seguinte, Lady Irene voltou para a capital do Ducado de Becher, a Cidade Branca, com Grey. Alguém ordenou aos guardas que dessem as boas-vindas a Irene e abrissem os portões. Shelley é uma jovem de cabelos loiros e olhos azuis, e ficou feliz em ver Irene voltar em segurança. Shelley também ouviu dizer que Irene conheceu um cavaleiro muito corajoso durante sua viagem a Port Hamlet. Quando eles entraram na cidade, as pessoas fofocaram ao ver o lendário cavaleiro da lua prateada, que é Grey. O gato perguntou a Grey se ele entendia o que a Lady Irene lhe disse, mas Grey não entendia nada. A única coisa que ele sabe é que precisa derrotar o rei, senão perderá o título de cavaleiro que conquistou. Quando Grey olhou ao redor, ficou feliz ao ver as pessoas o aplaudindo. Ele começou a gostar do lugar porque é muito animado, e sente a sensação de estar vivo. E Irene reconheceu o que Grey disse, e concordou que a Cidade Branca é um lugar animado. É por isso que ela tem que proteger este lugar para mantê-lo vivo. E Irene diz a Grey que ela irá conseguir uma nova armadura para ele Tenedos. Assim, ela perguntou a Grey se ele tinha algum requisito específico para isso. De acordo com Irene, Grey agora é considerado um membro importante da família Becher, então sua vestimenta deve ser digna. Uma vez que Grey não sabe muito sobre isso, ele apenas disse a Irene que qualquer coisa serviria. Além disso, Irene informou a Grey mais uma coisa: assim que eles se estabelecerem, ela convidaria todos os nobres da cidade para um baile para que saibam que ela voltou viva com suas tropas e cavalos. Portanto, Grey deverá comparecer ao baile com Irene, uma vez que Grey é o cavaleiro guardião dela. E Irene disse a ele para estar preparado, e Grey ficou confuso porque era sua primeira vez. Enquanto eles estavam conversando, Grey não estava ciente de que alguém o avistava de cima, e sabia que ele era um Lich. O nome dela é Catherine, um anjo com cabelos brancos e olhos azuis, de acordo com o acordo Greystone.
que assinaram com os lixes. Antes de mutilarem humanos, eles devem observar a situação e se abster de tomar medidas contra isso. Quando a noite chega, Grey está observando sua nova armadura, e está muito feliz e grato a Irene. O gato lembrou Grey sobre o baile, mas Grey não sabe nada sobre isso. Então o gato disse que era uma festa onde se juntavam e dançavam. E o que é dançar? Grey perguntou. O gato mostrou-lhe um exemplo de dança, e Grey seguiu seus passos, e concluiu que era algum tipo de ritual místico. Enquanto eles praticavam, alguém bateu na porta, então Grey imediatamente vestiu sua armadura e abriu a porta. A empregada se apresentou a Grey, e informou que Lady Irene está esperando por ele. A empregada o guia até a senhora, e quando eles chegam, Grey fica surpreso com a aparência de Irene, mas por causa do vestido, ele se imagina usando, já que tem um tecido maravilhoso. Lady Irene pergunta a Grey se ele está pronto, e Grey responde confiantemente que sim. E Irene estendeu a mão para Grey, e disse que iriam descer, mas Grey ficou confuso, e perguntou por que Irene não está saindo se disse que precisam descer. O gato bateu nele na cabeça, e informou que Irene queria que ele ajudasse a ir. Por que preciso segurá-la? Ela machucou o tornozelo? Grey perguntou ao gato, mas o gato disse para parar de perguntar e apenas segurar a mão de Irene. Grey imediatamente segurou a mão de Irene, e quando ambos estavam andando, Grey disse de repente, minha senhora, seu vestido está ótimo hoje, posso usá-lo? E Irene não estava certa do que ouviu, então pediu para Grey repetir o que ele disse, mas Grey disse a mesma coisa, mas você é um homem, certo? E Irene perguntou, mas Grey não tinha certeza de que era um homem. O gato o repreendeu por ser ignorante, o que poderia revelar sua identidade, e expor ele às pessoas. Depois de ouvir isso, Grey retirou o que disse, e disse a Irene para esquecer isso. E Irene percebe que como Grey não quer tirar o capacete, se recusa a tirar a armadura, não quer mencionar sua vida passada, e gosta de vestidos bonitos, ela conclui que esse cavaleiro à sua frente não é Grey, mas Grace. E Irene se esquece disso, e continua olhando para a multidão. As pessoas os cumprimentaram, e ficaram curiosas depois de ver Grey com um gato sentado em seu ombro, enquanto a 13ª herdeira da família Becher, Irene, dava as boas-vindas a todas as pessoas que compareceram ao baile, e disse-lhes para se divertirem esta noite. Estou ansiosa para que nossas famílias permaneçam tão próximas umas das outras quanto no passado, para mantermos uma boa relação. Além disso, espero usar esta oportunidade hoje para resolver os desentendimentos anteriores entre nós de uma só vez, Irene afirmou, e bebeu o vinho na frente de todos. Shelley conclui que Irene está almejando seu avô, chamado Gregory. Grey notou Gregory, e Irene disse a ele que Lord Gregory é o terceiro de Atwood. Ele é de uma família famosa com uma longa história de riqueza e uma grande força militar. Ele também é o principal candidato a vencer batalhas contra o rei. E Irene também informou a Grey que Gregory recusou seu pedido, mas, como Gregory está presente no baile, ela acredita que ainda há uma chance para ela. Ela imediatamente caminhou em direção a Gregory, e o cumprimentou. Gregory fez o mesmo e a convidou para dançar. Grey estava prestes a ir com Irene, mas Shelley o interrompeu, e disse que ele não poderia seguir Irene na pista de dança. Shelley conclui que Grey queria dançar, então ela o convida para dançar com ela em vez de esperar por Irene. Grey ficou intrigado mais uma vez depois de ver Shelley estender a mão, e pensou que Shelley também poderia ter fraturado o tornozelo. O gato informou a ele que ela não tinha o tornozelo fraturado, mas pelo bem do grande senhor, ele pediu a Grey que mantivesse distância de Shelley. Grey seguiu o que ele disse e se afastou dela. Então Shelley se perguntou o que ele estava fazendo. O gato gritou, e disse a Grey que não estava falando sobre distância física. Shelley chora de repente, porque sente que foi humilhada. Como o gato acreditava que essa mulher era uma especialista, ele disse a Grey para impedi-la de agir mal para evitar problemas. Grey não tem ideia do que fazer. Então o gato disse a ele, para falar para Shelley que ela é a mulher mais bonita do mundo. Grey não quer mentir, porque para ele, Irene é a mulher mais bonita do mundo, mas o gato o obrigou a fazer. Grey seguiu o conselho do gato e se ajoelhou na frente de Shelley, e disse que ela era a mulher mais bonita do mundo. Shelley ficou emocionada ao ouvir isso de Grey, e imediatamente o convidou para dançar. Grey disse que ficaria honrado. Shelley estava feliz dançando com Grey, e seu plano real é ver como Grey realmente se parecia sem seu capacete. Enquanto dançam, Shelley reclama, porque Grey não sabe dançar e sempre pisa no pé dela. Grey pediu desculpas a Shelley, e informou que esta é sua primeira vez. Shelley diz que está tudo bem, e que na verdade, é a primeira vez dela dançando com um homem de armadura, e ele estava pisando nela como um louco. Shelley afirmou, já que os dois não são bons em dançar, que Grey deveria liderar, já que ele é o homem. Grey se perguntou novamente, e não sabe se ele era realmente um homem, mas apenas gostava de dançar junto com Shelley. E Irene e Gregory estão olhando para eles, e Gregory se perguntou por que Grey ainda está usando a armadura no baile. E Irene o informou que era o hábito de Grey,
e ela também se abriu sobre seu pedido anterior, e pediu a Gregory que reconsiderasse com cuidado. Gregory disse a ela, que não refutava o talento que ela havia demonstrado como Lorde nos últimos 2 meses. Você é muito boa, mas isso não é suficiente, disse Gregory. Ele também informou a Irene, que o lema de sua família é apenas apoiar aqueles que estão destinados a vencer, e é a razão pela qual eles sobreviveram por milhares de anos. Voltando para Shelley Grey, Shelley convidou Grey para sair do corredor, e se juntar a ela para uma caminhada. Enquanto estão do lado de fora, Shelley tira as sandálias, e diz que não pode voltar a dançar com o pé inchado. Grey se desculpou novamente, e Shelley pediu que ele procurasse algum remédio para aplicar em seus pés. Ao ouvi-la, o gato acredita que Shelley está flertando, e quer fazer amor com Grey para se reproduzir, e prendê-lo completamente. Grey não entende o que o gato disse, e o que sabia, era que precisava ajudar Shelley a curar seu pé. Então ele imediatamente se ajoelhou na frente de Shelley, e usou cura sagrada. Shelley testemunhou como Grey usou magia para curar seu pé. De repente, há um jovem chamado Matthew que viu Grey segurar o pé de Shelley, e ficou furioso com Grey por segurar o pé de uma senhorita com as mãos. Ele afirmou que todos os cavaleiros da família Becher são vergonhosos, e imediatamente desafia Grey para um duelo. Grey aceita seu desafio sem qualquer hesitação, mas o gato fica irritado, e lembra Grey que a família da garota que está na frente deles é quem a Lady Irene está tentando conquistar, e eles terão um problema político se Grey lutar com alguém por ela. O gato ordenou que Grey explicasse tudo para Matthew, e que Shelley iria testemunhar pela honra de Grey, mas de repente, Shelley expressou seu sentimento, por estar feliz por haver 2 homens lutando por ela. De cima, a anja Catherine ainda seguia Grey, e ela fica impressionada, que um morto-vivo consiga usar magia divina. Irene ouviu o barulho do lado de fora, e seu guarda disse a ela que Grey poderia ter insultado a senhorita Shelley da família Gregory. Irene pensa que pode ser uma coincidência desta vez, então ela sai imediatamente. Matthew gritou para Grey, para explicar por que ele humilhou a senhorita Shelley. Há algumas pessoas ao redor deles, mas Grey não pode responder nada, pois não entende o que Matthew está falando. Como Grey não pode responder, Matthew apenas pediu a Shelley que explicasse o que Grey fez com ela. Shelley informou a ele que Grey apenas curou seu pé machucado, e ela ficou impressionada, pois não deixou nenhum arranhão. Matthew conclui que Shelley está tentando defender Grey, e também afirmou que não há remédio no mundo que possa curar uma pessoa instantaneamente sem deixar cicatriz. As pessoas começaram a fofocar que Grey enganou a senhorita Shelley, e Grey ainda estava confuso por causa de sua ignorância. Ele não fazia ideia da maioria das palavras que as pessoas estavam usando, e começou a se assustar. Então o gato o obrigou a se explicar, ou então ele perderia sua reputação, e sofreria uma morte social. Quando Irene chegou, Grey disse a ela que todo mundo está falando sobre algo que ele não entende. Senhorita Irene, você chegou bem na hora. O comportamento do Cavaleiro da Lua Prateada é inaceitável, afirmou Matthew. E Irene perguntou a eles o que estava acontecendo, e Matthew disse a eles que ele veio ao pátio, e viu Grey dando em cima de Shelley. Depois de ouvir isso, Gregory estava bravo, então Irene disse a ele para ter calma, e ouvir primeiro o que as pessoas envolvidas tinham a dizer. Ela perguntou primeiro a Grey, e Grey disse a ela que pisou no pé de Shelley no baile e a machucou. Então ele ajudou Shelley a se curar um pouco. Em seguida, Irene perguntou a Shelley, e como Shelley não tinha ideia de como explicar, ela apenas disse a Grey para usá-lo novamente. Só que dessa vez na frente de todos. Grey ficou confuso, então Shelley disse que ele deveria mostrar novamente aquilo que instantaneamente a curou. Grey tentou usar sua magia sagrada de cura, mas não funcionou novamente. Então ele pede desculpas a Shelley por não poder usá-lo uma segunda vez em um curto período. Sua mão foi imediatamente queimada após usar a magia divina, e levará vários dias para se recuperar. Se sua outra mão também for queimada, ele não será capaz de controlar a armadura. Por causa do que aconteceu, Gregory disse a Irene, que antes dela pedir sua ajuda, ela precisa manter seus homens sob controle. Ela pede desculpas, mas ela ainda confia em Grey, e diz que vai investigar esse assunto e descobrir quem está realmente mentindo. Gregory ainda estava bravo, e disse a ela para ficar fora dos assuntos da família Gregory. Na manhã seguinte, há pessoas vindo para a Cidade Branca, e de acordo com Horus, é o Conde Felder, que veio em seu auxílio com seu exército. Agora que os militares dos 3 condes do Ducado de Becher se reuniram na Cidade Branca, Horus conclui que a situação está virando a seu favor, e Irene acaba achando muita coincidência, que Felder Eduardo II chegou um dia depois dela. Horus e Irene deram as boas-vindas a Felder, e Irene notou alguém dentro da carroça, e Felder afirmou que era seu filho. O pequeno Jimmy não está bem, e o médico disse que ele não pode pegar sol, e que é por isso que a carroça está coberta por um pano preto. Felder também afirmou que se a guerra civil realmente começar, pode ser perigoso deixá-lo. E Irene pediu a aprovação de Felder para ver Jimmy,
E então o cavaleiro de Felder informou a Jimmy que Irene, da família Becher, queria vê-lo. Jimmy se apresentou e cumprimentou a Irene, e ela disse a Felder que Jimmy é uma criança fofa. Depois de um tempo, Irene entra em sua base, e discute com Robert Horus sobre Felder ajudá-los. Horus sente que há algo incomodando a Irene, e Irene apenas afirmou que o momento da aparição de Felder é muita coincidência. Além disso, seu filho, o pequeno Jimmy, era muito fofo, mas nada como Felder, já que seu cabelo é branco. Enquanto Felder estava no castelo Becher, alguém veio de repente, e pediu outra chance para Felder. Era Matthew, e afirmou que não esperava que Irene preferisse ofender a família Gregory para proteger o Cavaleiro da Lua Prateada. Me dê outra chance, por favor, vou garantir que o Cavaleiro Grey esteja fora do acampamento de Becher, disse Matthew. Enquanto Grey estava em seu quarto, o gato perguntou o que ele estava fazendo. Estou fazendo uma lista de coisas que tenho que fazer como cavaleiro, afirmou Grey. Ele lembra que na cerimônia de se tornar um cavaleiro, Irene fez ele ler alguns votos. Segundo ele, liches e demônios não costumam fazer juramentos, mas mantêm seus votos, e por isso, ele quer manter essas promessas. Ele vai começar com a maneira mais fácil de ajudar quem precisa de ajuda. Ele está planejando ir para a cidade, e o gato disse que ele não deveria ir para lá agora. De repente, alguém jogou um tomate na cabeça dele, e essa senhora ficou irritada com Grey, por aparecer na rua. A senhora continuou a jogar alguns tomates nele, e disse para ele sair da rua. Grey agora se perguntava, por que ele tinha a sensação de que as pessoas não eram muito amigáveis com ele, e que não era assim quando ele chegou à cidade. O gato disse, que não tem nada a ver com ele pessoalmente, só que havia pessoas espalhando rumores na Cidade Branca depois do baile, e essas pessoas foram enganadas por esses rumores. As ruas da Cidade Branca são realmente animadas, exceto pelos olhares estranhos que as pessoas dão a Grey. Enquanto eles estão perambulando pela cidade, alguém os chama, um garoto está pedindo ajuda de Grey. Por favor, me ajude, Cavaleiro da Lua Prateada, disse o garotinho, enquanto se ajoelhava para Grey. Depois de ouvir isso, Grey ficou feliz e percebeu que era a hora dele brilhar. Não se preocupe, qualquer que seja seu problema, eu cuidarei dele, disse Grey. O garotinho disse a Grey que sua irmã foi sequestrada pelos bandidos, e eles exigiram que o garoto levasse Grey a eles. O gato avisa que é uma conspiração óbvia, mas Grey não se importa, pois o garoto pediu sua ajuda, e ele queria ajudar, ao invés de sentar e não fazer nada. Alguns garotos estavam tirando sarro de Grey, que estava indo para onde eles estão. A criança disse que já trouxe Grey para eles, então eles deveriam deixar a irmã dele ir. Os garotos de repente jogam sua irmã, e Tenidos pulou enquanto Grey pegava a garota. Esses garotos vão me emboscar desarmados, disse Grey, e o garoto fica triste, mas de repente grita, para contar a todos que o cavaleiro da família Becher capturou alguém. A garota também gritou por socorro, e Grey começou a entrar em pânico, porque não fazia ideia do que estava acontecendo. Todas as pessoas começaram a vir e humilhar Grey. Ele foi forçado a descer do cavalo, mas Grey o seguiu porque acreditava que não fez nada de errado. A garotinha ainda estava agindo para mostrar a todos que foi tocada por Grey. O menino que pediu ajuda a Grey o encurralou para parecer um cavaleiro ruim na frente do povo, e eles têm um mestre que pagou muito dinheiro. De repente, enquanto ele estava fugindo, ele foi mantido sob guarda por ordem de Shelley, e pergunta quem eles são. Não importa quem eu sou, primeiro conte-me sobre o jovem mestre que lhe dará muito dinheiro, afirmou Shelley, o que fez o menino chorar. Grey também estava chorando, e o povo tinha uma placa pendurada em seu pescoço, afirmando que ele era um mau cavaleiro. Eles amarram a mão de Grey, e o levarão ao castelo para relatar o incidente à Lady Irene. De repente, Shelley veio e bloqueou o caminho deles. As pessoas começaram a fofocar sobre Shelley, e eles sabiam que ela era a garota do baile que foi intimidada por Grey. Shelley perguntou a eles o que estava acontecendo, e o homem disse a ela que eles estavam ensinando a Grey uma lição por intimidar as pessoas desta cidade. Shelley explicou que eles entenderam tudo errado, e que Grey não a intimidou, mas ajudou a curar seus pés. Um homem perguntou sobre os rumores do baile que circularam na cidade, e também acrescentou que Grey estava intimidando a garotinha. Shelley pediu a presença da garota, que dizia ter sido tocada por Grey. Uma senhora traz a garota na frente de Shelley, e Shelley imediatamente caminha em sua direção. Neste momento, a criança ainda está agindo mal, e Shelley puxou seu capuz onde eles podem testemunhar que a criança não é uma menina, mas um menino. As pessoas ficaram chocadas, e Shelley disse a eles que foram enganados por essas crianças. Ela mandou trazer as outras crianças, e a multidão notou que uma dessas crianças é quem gritou por socorro. Shelley explicou que essas crianças são apenas vítimas de rumores e encenaram uma pegadinha. A multidão agora está alegando que eles culparam a pessoa errada. Shelley mandou desamarrar Grey, e lembrou a todos que quando Lady Irene deu a Grey o título de Cavaleiro da Lua Prateada, ela também deu a ele um baronato e uma parte do feudo.
Em outras palavras, as pessoas insultaram a honra de um barão sem nenhum motivo. Como um barão, Grey tem o direito de sancionar todos eles. Depois de ouvir isso, Grey disse a eles que sancionaria todos. As pessoas pedem perdão, mas Grey afirmou que o perdão não é algo sobre o qual os perpetradores possam apenas falar. Eles devem pagar por isso. Ele mudou a mensagem escrita na placa, e disse ao povo para pegar a placa e caminhar, então ele perdoará a todos. Shelley riu de Grey, e as pessoas ficaram felizes, por Grey ainda poder perdoar elas depois do que aconteceu. Do outro lado, Felder e Matthews estão observando. É isso que acontece quando você tem outra chance? Questionou Felder. Grey agradece a Shelley por ajudá-lo a resolver o mal-entendido com o povo, e Shelley diz que apenas pretendia retribuir o favor. Shelley informou a ele que a pessoa que o incriminou era o jovem mestre Matthew, do acampamento interno de Beshir, aquele que estava atrás dele na noite do baile, e ele deveria avisar Irene sobre isso. Shelley também afirmou que tem medo do propósito de Matthew, que pode ser alienar Grey e Irene. Então é melhor investigar o passado de Matthew. O gato ainda sente que há algo suspeito. Então ele disse a Grey para perguntar por que Shelley está contando todas essas informações. Se Shelley chegar muito perto de Grey, ela pode arrastar Gregory para a guerra, mas por ela achar Grey engraçado, ela contou tudo para ele. Eles estavam prestes a se separar, mas Matthew de repente puxou Shelley. Seus guardas não podem fazer nada, porque Matthew os ameaça, dizendo que executará a senhorita Shelley assim que eles se aproximarem. Matthew obviamente fez isso para não envolvê-la nesta guerra. Ele foi abandonado por Lord Felder, porque falhou na missão dada por ele, e agora Matthew estava bravo com Shelley, por ajudar Grey a resolver o ódio do povo, mesmo que ele falhasse em criar discórdia. Se ele pudesse apenas eliminar Grey, Felder definitivamente ficaria feliz. Ele ousa dizer que vai deixar Shelley ir, uma vez que Grey arrancasse um braço e uma perna. Já que Grey não é subordinado de Shelley, ela pensou que Grey não poderia fazer isso por ela. Matthew riu maldosamente. E Grey começou a pensar enquanto olhava diretamente para Shelley. Ele afirmou, tudo bem, eu concordo com essa condição, e arrancou um de seus braços na frente de todos. Espero que você mantenha sua palavra, disse Grey. Os guardas ficaram chocados, e Matthew realmente não acreditou no que viu. Grey então joga a armadura vazia em Matthew, fazendo com que ele fique desequilibrado. Enquanto Shelley examina a armadura danificada, ela chega à conclusão de que ela está apenas vazia, e que Grey inventou a história, de que ele puxou o braço de volta para dentro da armadura para torná-la mais realista. Matthew então avisou Shelley, que chegaria o momento em que ela choraria incontrolavelmente, enquanto segurava o cadáver de seu avô. Como a mansão de Gregory está muito bem localizada, e não há ninguém perto da localidade, eles facilmente se esgueiram. E isso significa que eles têm muito tempo para conversar com Gregory, antes que alguém descubra. Gregory acredita que essas pessoas não estão aqui para eliminá-lo, e por causa de sua confiança, o chefe tentou atirar uma faca em sua cabeça, e ordenou que ele escrevesse uma carta ao seu feudo imediatamente, e pediu que enviassem tropas para apoiar a família Beshir contra o rei. Apoiar a família Beshir? Mas vocês não são os homens de Irene, disse Gregory. E essas pessoas não querem revelar sua verdadeira identidade, então Gregory se recusou a escrever a carta. O homem começou a ficar irritado, e gritou para Gregory, que ele não tinha opção de recusar, e que se ele não escrevesse uma carta, todos da mansão seriam executados. Se eles executarem Gregory, não receberão sua carta ou selo, e após sua morte, seu filho herdará seu título de acordo com o testamento. É uma regra que foi aprovada pelo arcebispo, e nem mesmo o rei pode interferir nela. Gregory sabe que Felder é quem enviou todos esses homens para seu sequestro, e eles ficaram chocados, com a forma como Gregory sabia disso. No salão de estudos do Castelo Beshir, Lady Irene e Felder estão conversando, e alguém os interrompe para informá-los de que há um mensageiro do Conde Felder fora do castelo. Então Felder pede licença a Lady Irene, e a Irene começou a duvidar, então ela ordenou que Robert enviasse uma mensagem a Horus, para seguir o mensageiro de Felder com alguns homens. O mensageiro de Felder envia a informação de que Gregory deduziu que foi ele quem ordenou o seu sequestro. Felder disse a seu mensageiro para voltar e informar a eles de continuar conforme as instruções. Para ele, desde que seu objetivo fosse cumprido, não há dúvida de que Gregory não irá falar nada. Depois disso, Felder voltou para Irene, e ela perguntou o que aconteceu. Não aconteceu nada, é apenas uma questão trivial no feudo, nada importante, respondeu Felder. Ela diz que a Cidade Branca está sob lei marcial, e sem a ordem de Irene, é proibido abrir os portões da cidade à noite. Então ela perguntou a Felder como seu mensageiro de seu feudo entrou na Cidade Branca, e por causa da pergunta de Irene, Felder ficou intrigado. Na casa de Gregory, os homens de Felder ainda estão esperando o mensageiro com a resposta. Quando eles olham pela janela, eles notam que não é o mensageiro que chegou, mas sim Shelley. Ela e o gato já estão fora da mansão.
e ao entrar, ela se perguntou por que o corredor estava escuro, e não havia nem luz de velas. Shelley está pensando que as empregadas recrutadas na Cidade Branca não são confiáveis, então elas deveriam ser descartadas. Enquanto ela caminhava pelo corredor, ela não percebeu que havia alguém atrás dela, e um homem puxa Shelley de repente, e cobre sua boca com um pano. Eles levam Shelley na frente de Gregory, e o ameaçam, dizendo que matarão ela se ele ainda se recusar a escrever uma carta. Gregory está furioso, e queria bater neles, mas não pode fazer nada porque está com as mãos amarradas. O homem tocou Shelley, e brincou com Gregory, dizendo que ele não poderia fazer nada a respeito disso. Ele remove o pano da boca dela, e ordena que ela diga algumas palavras, mas o que Shelley fez foi zombar do homem, enquanto dizia que suas ameaças são muito idiotas. Acho que você não conseguiu ameaçar ninguém até agora. Depois de ouvir isso de Shelley, o homem ficou furioso, e atingiu Shelley com força, fazendo ela derramar sangue e cair. Ele fica na frente de Shelley, enquanto afirma que tentará suas ameaças baratas, independente se funcionam ou não. Shelley o desafiou, e o homem riu, mas não percebeu que o gato já estava atrás dele. O gato pulou em sua direção, e deixou um arranhão em seu rosto. O gato está carregando o amuleto de Grey, e gritou: Grey, vou deixar isso para você. Havia uma feitiçaria sendo feita, e todos se perguntavam o que estava acontecendo. Alguns minutos atrás, Grey acompanhou Shelley até a mansão de Gregory, e os dois sabiam que havia algo errado, porque estava muito escuro dentro da mansão. Grey sugeriu que eles entrem e salvem o avô de Shelley, mas ela recusou, pois há vários quartos naquela mansão, e se eles não conseguirem determinar a localização exata de seu avô, eles estarão em uma situação de serem intimidados por causa dos reféns. Shelley decidiu ir sozinha, e perguntou a Grey se ele poderia encontrar uma maneira de segui-la, e Grey responde que sua armadura é visível, então não havia como seguir Shelley silenciosamente. A única maneira que ele pensa de seguir Shelley é deixar o gato ir com ela. O gato estava irritado, porque em sua mente, mesmo que soubesse a localização, se tivesse que correr para relatar a Grey, seria tarde demais. Grey entregou seu colar ao gato, e afirmou que precisava pendurá-lo no pescoço por um tempo. É o amuleto descartável que ele roubou do Grande Lixo. Ele instruiu o gato que se eles encontrassem o lugar, ele deveria jogá-lo no chão, e gritar pelo nome de Grey, e ele poderia alcançá-lo com a transmissão. Voltando para dentro da mansão de Gregory, o homem ficou chocado depois de ver Grey aparecendo do nada em um flash. Shelley agora acredita que Grey usa magia, e pode ter um relacionamento com o Espírito Divino. No final, todos os pecados serão limpos, e todas as almas ascenderão. Não há espaço para uma única sombra em cada canto onde o sol brilha, quando Grey aparece completamente na frente deles. Ele declarou: Eu sou Grey, o Cavaleiro da Lua Prateada. Eu, por meio deste, sanciono vocês em nome do Espírito Santo. A anja Caterina está acima da mansão, e sente que um mensageiro do Espírito Santo costuma passar por esse caminho. Os homens sabem que o cara na frente deles é o Cavaleiro da Lua Prateada, que esteve no centro das atenções. O chefe estava confiante de que Grey está sozinho, e mesmo que seja habilidoso, não pode vencer a luta. Eles estavam prestes a derrubar Grey usando suas espadas, mas Grey usou magia para bloquear todos os ataques, e se aproximar dele de sua armadura também é uma grande ajuda. Ele empregou uma forte magia, fazendo com que eles voassem para longe. Os adversários, apesar da dor que sofrem, ainda não desistem da luta contra Grey, mas Grey está muito confiante de que os vencerá. E quando o oponente tentou atacá-lo, Grey bloqueou usando sua armadura, fazendo com que a mão do homem ficasse deformada. Grey então lança uma magia de correntes, que prende todos os oponentes, e no final, eles falharam na missão ordenada por Felder, e agora estão totalmente machucados. Gregory e Shelley agora estão seguros, e Gregory está olhando para Grey, pensando em como ele apareceu de repente, e usou as correntes que emitiam luz. Não importa como Gregory olhasse para isso, ele sabia que era definitivamente mágico. O único humano neste mundo que pode usar magia livremente é o Paladino da Ordem Sagrada. E então, Gregory pensou que Irene conseguiu um favor da Ordem Sagrada, e por causa disso, ele quer reexaminar a família Becher e as habilidades de Irene. Após a luta, Grey perguntou a Shelley o que eles deveriam fazer com essas pessoas, e Shelley disse que cuidaria disso. Ela conversa com o chefe, e sabe muito detalhes sobre ele, como endereço e antecedentes familiares. O homem implora para não machucar sua família, e afirmou que seu negócio não tem nada a ver com eles. Shelley não é esse tipo de pessoa, mas ela informou ao homem que não importa quem os enviou, e com qual propósito, eles atacaram a família Gregory, e falharam. Então Shelley está oferecendo a eles duas opções. A primeira é identificar quem os enviou para a mansão de Gregory, e a segunda é que eles deveriam fingir que todos morreram aqui.
O homem concordou, e disse a Shelley para manter sua palavra, e não atacar sua família. O homem parou, e de repente vomitou sangue, fazendo com que seus homens se perguntassem o que havia acontecido com ele. Shelley notou uma cápsula de veneno escondida entre os dentes dele, que quando mordesse, iria ter uma morte instantânea. Gregory fica mudo enquanto olha para a janela, então Shelley passa por ele e pergunta, o que há de errado? Eles podem ver na janela, que a família Becher chegou para buscá-los. E então, Gregory ficou impressionado com as ações rápidas de Irene, e concluiu que Irene ordenou que seus homens seguissem o mensageiro de Felder. Voltando ao salão de estudos do Castelo Becher, Irene ainda está investigando Felder, mas ele não diz nada sobre como seu mensageiro entrou na Cidade Branca sem a permissão de Irene. Segundo Irene, ela não se lembrava de ter permitido o mensageiro de Felder, e a única coisa que ela lembra é de agradecer a Felder por sua orientação. Felder afirmou que Irene deveria saber a diferença entre ela e seu pai. De acordo com ele, apoiar Irene é um risco enorme, e é por isso que ela deveria ser grata a ele. Após a conversa, Irene disse que aprendeu uma grande lição. Robert e Irene estão indo para outra sala. Robert contou tudo para Irene, que depois de enviar uma carta de apoio à família Becher, o velho conde se envolveu em um acidente, para que a família Gregory pensasse que a família Becher é quem realmente fez todas aquelas coisas. E Irene acalmou Robert, e disse a ele que atacar Felder agora abalaria as outras forças que se juntaram a eles. Além disso, Robert informa a Irene que Gregory está bem com a ajuda de Grey, e agora está no salão. Quando Irene entrou onde Gregory estava, ela se desculpou pelo atraso. Gregory imediatamente perguntou se Irene já havia discutido as coisas com Felder, mas de acordo com ela, a explicação de Felder era para ajudá-la a subjugar a família Gregory, e é por isso que ela não foi capaz de fazer um movimento neste momento. Ela também está preocupada, porque ela conclui que Felder pode ser o rato do rei. Eles ainda estão conversando no meio da noite, e Irene informa a Gregory que Felder trouxe seu único filho, Jimmy, e Jimmy tem cabelos brancos como a neve, o que é incomum, pois os únicos em todo o reino de Isaac que tem essa linhagem é a família Becher. Gregory imediatamente supõe que Jimmy pode ser o filho bastardo que o rei descobriu. E Irene não conseguia entender por que Felder trouxe Jimmy para a Cidade Branca, e a única coisa que ela pode fazer é esperar e ver o que acontece. Felder caminha tarde da noite indo para outro quarto. Quando ele entrou, ele imediatamente viu Jimmy, e pediu desculpas a ele. Jimmy disse a ele que não precisava ser educado, pois não gostava de ouvir essas coisas. Diga-me o que aconteceu, que fez você vir até mim para pedir ajuda, disse Jimmy. Felder o informou que o Cavaleiro da Lua Prateada sabotou seus planos várias vezes desde o início em Porto Hamlet. Felder também acrescentou que Grey é um cara estranho, e ninguém sabe de onde ele veio. Grey age absurdamente como uma criança na maioria das vezes, mas também é muito resistente, indiferente a fofocas e muito forte, com coragem para enfrentar 100 homens. Mais importante ainda, sua lealdade a Irene é muito problemática. Você quer fazer o Cavaleiro da Lua Prateada desaparecer acidentalmente? Eu vou te ajudar, declarou Jimmy, e ele soltou suas asas junto com muitos morcegos ao redor da sala. Depois de ouvir isso, Felder ficou feliz que Jimmy o ajudaria desta vez. Enquanto isso, tem um anjo que descobriu que Jimmy é um vampiro menor de idade, e ela pediu a aprovação de seu superior para se livrar de Jimmy, mas foi negado, e ela só pode assistir, e não fazer nada. Esses anjos estão protegendo a Cidade Branca contra esses divergentes, e desde que descobriram um lixo e um vampiro, Catherine afirmou que pode haver uma chance de que haja mais e mais divergentes reunidos nesta cidade no futuro. No dia seguinte, Irene, Gregory e Felder conversam sobre como montar a linha defensiva. O pequeno Jimmy entrou na sala enquanto eles conversavam, e Jimmy, junto com Felder, agiu como um orgulhoso pai e filho na frente de todos. Jimmy deu uma desculpa de que não brincava com Felder desde que eles chegaram à Cidade Branca, e como esperado, Felder disse que estava ocupado agora, então era para ele brincar com outra pessoa. Já que Jimmy tem mais intenções para Grey, ele afirmou que queria brincar com o Cavaleiro da Armadura Branca, e aponta para Grey. Mais tarde, Jimmy traz uma lâmpada, e Grey está se perguntando por que eles estão indo para o subsolo do castelo. Não se preocupe, chegaremos em breve, disse Jimmy. Quando eles chegaram, Jimmy deu as boas-vindas a Grey, e pensou que ninguém os incomodaria nesta área. De repente, Shelley apareceu, e disse, essa é a masmorra da Cidade Branca, por que você nos trouxe para brincar aqui? Jimmy parece arrasado depois de ver Lady Shelley, e disse que nunca convidou ela para ir com eles. Já que Shelley insistia em incluí-la em suas brincadeiras, Jimmy não pode fazer nada além de deixar ela brincar com eles. Jimmy diz que o jogo se chama O Valente e o Dragão, e então, contou uma história, que há muito tempo atrás, havia um dragão maligno vivendo na masmorra.
Ele sequestrou a princesa de cabelos brancos que morava na Cidade Branca, o que levou à ira do povo, e eventualmente, o homem valente emergiu e matou o dragão. Jimmy lançou o olhar da ilusão, deixando Gray e Shelley fora de si. Jimmy disse a eles que os dois são inimigos mortais, e os instruiu que lutassem um contra o outro. A princesa como valente, e Gray como dragão perverso. Eu não quero ser o dragão, posso ser o cara valente em vez disso, disse Gray, fazendo Jimmy ficar chocado, ao pensar que tinha conseguido hipnotizar Gray. A magia de Jimmy só funciona se a habilidade mágica de seu oponente for menor do que a dele. Desde que ele pensou que Gray é um humano, ele está se perguntando por que sua magia falhou com ele. O plano de Jimmy é hipnotizar Gray, mas funcionou para o gato ao invés de Gray. O gato agora está histericamente louco, e quer atacar Gray, achando que ele é seu oponente. Jimmy está se perguntando o que aconteceu com o gato, e chega à conclusão de que sua magia não falhou, foi apenas um contratempo. O gato continua mordendo a armadura de Gray, e Gray agora está intrigado sobre por que o gato de repente surtou. Eu sou o dragão do mal, disse o gato. Enquanto Jimmy se pergunta, ele fica assustado ao sentir algo em suas costas. Quando ele se virou, era Shelley segurando um tijolo, e dizendo a Jimmy, ó princesa, por favor, recue. Jimmy agora acredita que sua hipnose foi bem sucedida, e ele se lembrou disso quando contou a história. Ele disse que a princesa tem cabelos brancos, e é por isso que Shelley o está chamando de princesa. Princesa, por favor, fique para trás, seu bravo herói, destruirá o abominável dragão do mal para você, afirmou Shelley. O gato ainda agia de forma esquisita, e queria que Gray o deixasse ir. Enquanto Shelley está segurando o tijolo, ela bate em Gray, e Gray começa a gritar de dor. Quando Gray desmaiou, Shelley convidou Jimmy para voltarem juntos ao castelo, mas Jimmy ficou com medo, e ordenou que Shelley não chegasse perto dele. Naquele dia, dizem que nas profundezas das masmorras do Castelo Branco, os gritos de um certo adolescente ecoaram o dia inteiro. Nesse dia, Irene ordenou que os médicos fossem para a enfermaria, e disse a Gray para explicar tudo. Depois do ocorrido, Shelley ficou em coma, e o gato também ficou inconsciente, mas Gray não sabia direito a razão disso, pois eles apenas estavam brincando. Robert disse a Irene que Shelley e o gato parecem ter sofrido algum tipo de magia negra, e requer um padre da igreja para tratamento. Se foi Jimmy quem usou a magia negra, Irene se pergunta por que Gray não foi afetado, então ela chega à conclusão de que Gray é um crente devoto, e tem a proteção do Espírito Santo. Quando chega a noite, um morcego traz comida para Jimmy, e esse morcego de repente se transforma em uma garotinha. Ela é Dora, a subordinada de Jimmy. Ela chama Jimmy de Mestre Jones, e desde que Jimmy ouviu, soube desde o início que era Dora atrás dele. Jimmy ainda está chorando, depois do que aconteceu, e quando Dora viu, ela ficou irritada, e perguntou a Jimmy quem o intimidava. Ele disse a ela que havia uma garota que o ameaçou com um tijolo, e ela o abraçou em público, e por causa disso, Jimmy sentiu vergonha de si mesmo, e quis se vingar. Jimmy culpou Felder pelo que aconteceu, e temeu que sua boa irmã pudesse suspeitar dele. Dora disse a ele que ela poderia executar qualquer um, incluindo a Irene, sem motivo, desde que receba uma ordem de Jimmy. Mas Jimmy bateu nela, e a lembrou de que eles não podem tomar a iniciativa de executar humanos, e esse foi o acordo deles com aqueles espíritos divinos. Jimmy também sabia que poderia haver um anjo ao redor da Cidade Branca cuidando deles, e seria um desastre se fossem pegos. Contanto que eles não matem ninguém, eles não serão alvo do anjo. Jimmy já tem um plano em mente sobre como vai se livrar de Gray, e ordenou que Dora enviasse uma mensagem ao rei, dizendo a ele para enviar suas tropas das sombras. Antes que ele fosse dormir, ele jurou que reviverá a grande raça de sangue verdadeiro, e afirmou que é a luz da esperança de sua raça. Na manhã seguinte, quando Jimmy acordou, a primeira coisa que viu foi o Cavaleiro da Lua Prateada. Ele ficou chocado ao ver Gray em seu quarto, e Gray o informou que Irene ordenou que ele brincasse e cuidasse de Jimmy, e ela também disse que o jogo que jogaram da última vez era muito perigoso. Então, Gray decidiu jogar um jogo em família. Vamos passear no sol, disse Gray, enquanto encarava Jimmy à luz do sol. Jimmy gritou e desmaiou. O caminho para o renascimento da raça de sangue verdadeiro tem um longo caminho a percorrer. Gray chama Jimmy de filho, e pede desculpas a Jimmy, pois não sabia que Jimmy tem medo do sol. Jimmy disse a Gray para fechar a cortina, ou algo realmente ruim aconteceria. Mas pequeno Jimmy, como um filho de cavaleiro, você não pode ficar em seu quarto assim, falou Gray. Em vez de ficar feliz, Jimmy ficou bravo, e disse a Gray para sair de seu quarto, mas Gray não pode seguir o que Jimmy disse, pois estava seguindo a ordem de Irene, de brincar com Jimmy o dia todo. Gray ainda forçou Jimmy a sair, e dar um passeio lá fora, e como Jimmy não ouviu, ele bateu em Jimmy, pois foi isso que Irene o instruiu.
Jimmy ficou surpreso ao ver o buraco na parede feito por Gray, apenas com a pressão do seu punho. Jimmy não tem escolha a não ser cavalgar em Tenedos, e sair do castelo com Gray. Enquanto eles estão do lado de fora, as crianças que armaram para ele o viram, e pensaram que Gray iria repreendê-las, mas Gray apenas os informou para nem sempre vagar por esses becos, para evitar o perigo. Essas crianças são todas órfãs adotadas pela igreja, e depois que a Cidade Branca entrou em estado de prontidão para a guerra, as finanças da igreja tiveram problemas, portanto, eles foram ingênuos o suficiente para emboscar Gray por um pouco de dinheiro. Em vez de puni-los, Gray doou todos os seus pertences para a igreja depois que soube de tudo. Temos muito respeito por você, você é um verdadeiro cavaleiro, disse às crianças, deixando Gray emocionado. Eles idolatravam Gray, a ponto de quando fossem adultos, querer ser um grande cavaleiro como Gray. Vocês realmente querem ser cavaleiros? Perguntou Gray a eles, e eles responderam sim. Por causa disso, Gray disse a eles que não precisavam esperar até crescerem. Gray formou uma ordem de cavaleiros, e deixou as crianças segui-lo. Vamos à igreja, e comissioná-los como cavaleiros, disse Gray. De repente, uma criança perguntou sobre o homem vestindo a armadura na frente de Gray, e Gray apresenta Jimmy a eles, e diz às crianças que Jimmy é seu filho adotivo. Quando chegaram à igreja, ele disse ao padre que queria que todos aqueles meninos fossem cavaleiros, e precisava que o padre fosse testemunha. O padre conclui que Gray está brincando com as crianças, e então diz a Gray que ele pode ser testemunha, mas eles precisam esperar um pouco, porque tem alguém orando dentro da igreja. É a primeira vez que Gray vê alguém, além dele, ir à igreja durante todo o seu tempo na Cidade Branca. Gray, junto com as crianças, estão fazendo uma cerimônia de juramento dentro da igreja, e Gray disse a eles que por enquanto, eles são todos estagiários, e começarão o treinamento no dia seguinte. Este é o caminho que Gray escolheu para si mesmo, e nunca se arrependerá de se tornar um cavaleiro. De repente, a mulher de capuz fala com Gray e se apresenta. Ela é a Anjo Catherine, e Gray sente uma sensação estranha depois de ver ela. Embora haja uma intenção de se esconder, Gray pode sentir a vibração da garota à sua frente, e sabe que é um anjo. Gray começou a pensar demais, e queria fugir, mas Catherine disse que não faria nada contra ele, já que Gray não estava infringindo a lei ou prejudicando as pessoas. Depois disso, Gray precisa ir embora, e o pastor dá graças a ele, pois por causa dele, aquelas crianças que sempre foram mal criadas, começaram a ler o livro sagrado por iniciativa própria. Minha admiração por você só perde para o Espírito Santo, um cavaleiro piedoso como você deveria ser reconhecido pelo Espírito Divino, o pastor declarou. Ele então pediu a ajuda de Gray, para solicitar o selo da Cruz da Santa Ordem. Ele também acrescentou que Gray pode continuar fornecendo assistência financeira à igreja. Após ouvir isso, Gray sai imediatamente, e planeja ir para a taverna depois de levar Jimmy ao castelo. Então, ele vai à taverna para apostar e ganhar dinheiro para dar ao pastor. Depois de ganhar muito dinheiro, ele planeja voltar para a igreja, mas havia um velho pedindo dinheiro, e como Gray é generoso, ele deu dinheiro ao velho. Outras pessoas viram, e também pediram dinheiro para Gray, até que restou apenas 2 moedas de prata. Alguns dias passaram, e Jimmy estava fraco dentro de seu quarto, porque Gray fez ele fazer muita coisa. Ele foi arrastado para o sol para aprender a andar a cavalo. Gray também o deixa aprender a esgrima sob o sol quente, e eles estudam romances noturnos, dançam e fazem trabalhos domésticos. Ele também reclama que Gray é obcecado por roupas femininas. Já que não aguenta mais, ele ordenou que Dora dissesse ao rei para agir imediatamente. Chegou o dia, e o rei está pronto para atacar a Cidade Branca com suas tropas. Do lado de Irene, ela está se preparando para a batalha contra o rei. Robert informou a ela que os guerreiros haviam se reunido, então ela foi imediatamente para o local. Quando ela chegou, ela começou a jurar na frente dos guerreiros, e no meio da cerimônia, Horus ouviu um barulho atrás de si, e eram as crianças do exército. Horus ficou furioso e perguntou pelo comandante. O comandante afirmou que as crianças vieram com o Cavaleiro da Lua Prateada, e são consideradas membros de sua ordem. Nós somos os membros da super invencível Ordem da Lua Prateada, declararam as crianças. No escritório de Irene, ela perguntou a Gray sobre as crianças. E Gray disse que essas crianças têm muito potencial. E Irene disse às crianças que ela precisava falar com Gray primeiro, então as crianças saíram da sala. E Irene repreende Gray, e ordenou que ele mandasse as crianças de volta para a igreja. Gray insistiu que essas crianças são membros de sua ordem. E Irene lembrou de que a guerra é um lugar onde eles podem se machucar ou perder a vida, então é melhor não trazer as crianças para o campo de batalha. Enquanto eu estiver aqui, eles não vão se machucar, disse Gray, o que enlouqueceu Irene, que perguntou a Gray se ele entendia o que é uma guerra.
O campo de batalha era um poço de fervor desenfreado, é o ponto de encontro da vida e da morte, onde espadas e sombras se entrelaçam. É na guerra que os cavaleiros que nascem na pobreza fazem seus nomes. É um lugar onde todos os cavaleiros que almejam mérito e glória prosperam no solo sagrado. Quando chega a noite, Grey fica escondido no estábulo por muito tempo, e fica desapontado por ter feito Irene ficar irritada, e então ele ficou triste, porque Irene disse a ele para encontrar um lugar para rever suas ações. Tenedos está perguntando como Grey deixou a Irene irritada com ele, e Grey falou que não é uma lembrança agradável. E Irene disse a ele que a única coisa que importa para Grey é seu mérito e fama. Ela estava brava com Grey por envolver as crianças em sua próxima guerra, e ela explicou que o campo de batalha não é um playground, mas significa derramamento de sangue e sacrifícios, onde eles impedem as crianças de irem para a guerra. Depois de ouvir isso, Grey insistiu que aquelas crianças não são mais crianças, e que ele pode protegê-las no campo de batalha. E Irene ficou furiosa, e disse a Grey que no momento em que os cavaleiros do exército forem separados, essas crianças não terão proteção, pois não têm capacidade de se proteger, e apenas a morte os espera. A morte não é uma coisa terrível, é? Você não precisa ter tanto medo, mesmo que eles morram, eu posso criá-los, disse Grey, mas foi interrompida por Irene, porque no momento em que ouviu isso de Grey, ela ficou chocada, e em seguida, disseram a ele para sair e repensar, e ele ainda estava perplexo do porquê Irene ficou brava. Tenedos então explicou a diferença entre estar vivo e morto-vivo a Grey, e ele perguntou o que ele deveria fazer para entender tudo. Tenedos o aconselhou a ir à taverna, e usar sua magia para provar a comida e ficar absolutamente viciado, e ao ouvir isso, Grey ficou muito animado, e queria experimentar como é estar vivo. Enquanto eles caminhavam, Grey notou o velho que pediu dinheiro. Ele estava brigando com sua esposa por causa de seu vício em jogos de azar, e ele estava prestes a bater em sua esposa, mas Grey interrompeu. O velho reconheceu Grey, e culpou ele por lhe dar muito dinheiro, pois ele não resistia ao jogo. Nesse ponto, o velho pede mais dinheiro a Grey, e Grey concorda, desde que não machuque sua esposa. A senhora está chorando, e disse a Grey para não dar mais dinheiro ao velho, porque ele teve o dedo cortado devido ao jogo, e ela tem medo de que o velho seja espancado até a morte desta vez. O velho ficou irritado, e ainda implorava por dinheiro, e Grey entregou a ele 2 moedas de prata, mas o velho ficou desapontado ao ver. Grey explicou que era todo o dinheiro que tinha, mas o homem ficou irritado, e quis dar um soco nele. Grey está observando a senhora e o velho com emoções diferentes, e Grey ficou desapontado e se culpou, e disse a si mesmo que não era para ser assim, porque não é igual o que está escrito no livro dos Cavaleiros. O exército do rei avançou das grandes montanhas nevadas, e eles abriram caminho para o território do Ducado de Béchir. O dia finalmente chegou. O rei está atualmente parado do outro lado do rio, a oeste da Cidade Branca. Após meio mês de marcha rápida, ele trouxe 40.000 soldados sob seu comando direto, em comparação com os 20.000 soldados de Irene, enviados pelos nobres de todas as nações. Irene teme que o rei eventualmente seja capaz de mobilizar 100.000 soldados, e assim que deixarem o rei atravessar o rio a oeste, não terão chance de se defender. Gregory disse a ela que travar uma guerra não é apenas sobre números, e para vencer a batalha, eles precisam de 3 elementos: tempo, localização e mão de obra. Acontece que é a estação chuvosa no Ducado de Béchir, então pode haver a possibilidade de o rei não cruzar o rio, portanto, ele não está em vantagem por causa do clima. Antes do alarme soar, Irene envia soldados para ocupar o terreno alto em ambos os lados do rio. Tudo o que eles farão é quebrar o banco, e antes do rei consolidar, eles planejam esmagá-lo diretamente com um golpe. Este é o melhor momento para eles atacarem, e apenas capturando o rei vivo, eles terão a chance de vencer. Esta será uma longa noite, e Irene pede a ajuda de seus 2 tios. Robert informou a Irene que Grey não apareceu no quartel depois que o alarme disparou. Neste ponto, Irene ainda está brava com Grey, e ela disse a ele que Grey iria voluntariamente para o campo de batalha se ele realmente quisesse. Além disso, Robert tem algo a relatar a Irene, e diz que Lady Shelley, que havia entrado em coma, acordou, e pediu para informar a Irene que o pequeno Jimmy conhece a magia negra de manipular o coração das pessoas, e provavelmente não é humano. Se isso for verdade, então não é mais uma guerra entre humanos, disse Robert, o que fez Irene ficar confusa. Voltando com Grey, ele ainda está na taverna, e as pessoas estão se perguntando por que ele não foi ao castelo depois que o alarme disparou. Enquanto ele pensava, o gato jogou nele uma espinha de peixe, e ele ficou surpreso e feliz, porque o gato já havia acordado. Ele compartilhou com o gato sobre o velho, e o gato explicou que dar dinheiro a ele não o ajudava em nada. Grey afirmou que só quer ajudar e cumprir seus votos, mas não entende por que acabou na pior situação.
O gato disse que o mundo humano é muito complicado, e ele mostra alguns exemplos para Gray. Ele explicou que o voto de Gray afirmava que o cavaleiro precisava ajudar, mas ele deveria analisar cada situação. Nem toda ajuda é necessária para todos, porque pode causar problemas. Gray perguntou ao gato o que ele deveria fazer, mas ele não conseguiu responder, e apenas disse que Gray é o único cavaleiro que acredita no juramento de valor. Se um dia Gray não conseguir ganhar o respeito dos outros, e até mesmo seu senhor começar a questionar sua decisão, ser um cavaleiro não o fará mais feliz. Em vez disso, isso o deixará infeliz e confuso. Agora a guerra entre os homens está prestes a começar, e Catherine está se perguntando qual lado Gray vai escolher. Enquanto o ducado de Becher se prepara para a batalha, a tropa ouve o som dos cascos de um cavalo. Quando se aproxima deles, eles reconhecem que era Gray, então o deixam passar para sua área. Ele logo olha para Lady Irene, e vai direto para a Terra Alta, próximo ao Vale do Rio. As tropas estão se perguntando por que Gray está com pressa, e por que está montando outro cavalo além de Tenedos. Irene está observando o rio, e uma de suas tropas disse a ela que o Cavaleiro da Lua Prateada chegou, e que algo urgente é relatar a ela. Irene ainda está pensando que Gray queria construir sua reputação no campo de batalha, e por isso ele está participando. As tropas trazem o Cavaleiro da Lua Prateada na frente de Irene, e ela perguntou qual assunto urgente ele relataria, mas ele não conseguiu pronunciar nada, e Irene ficou desapontada e apenas se virou. De repente, o homem que eles pensaram ser o Cavaleiro da Lua Prateada partiu para cima de Irene e a esfaqueou. E Irene ficou chocada ao pensar que Gray a traiu. O homem de armadura ordenou que as tropas queimassem todos os barcos, se quisessem que Irene fosse salva. E Irene percebeu que estava errada. Parece que você não está feliz com isso. É muito fácil se passar por você, Cavaleiro da Lua Prateada, disse o homem de armadura. Robert disse ao homem para soltar Lady Irene, pois eles já queimaram todos os navios. Ele então solta Irene e pula para o penhasco, então Robert ordenou que as tropas pegassem ele. Irene está sofrendo de dor, então Robert não quer deixá-la, mas ela ordenou que ele encontrasse o verdadeiro Cavaleiro da Lua Prateada. Gray está fora da taverna, e ainda está triste, por estar confuso sobre os verdadeiros sentimentos de estar vivo. O gato o aconselhou a dormir, mas ele disse que lixes não dormem, então não vai funcionar com ele. Isso é algo que você tem que descobrir por si mesmo, falou o gato. Enquanto conversavam, vários soldados o estão caçando, e o acusaram de ter esfaqueado Lady Irene. Gray ficou chocado e tentou explicar, mas as tropas não deixaram, e o amarraram com uma corrente. Isso é tudo por hoje, obrigado por assistir, espero que tenha gostado do vídeo. Por favor não esqueça de curtir, comentar o que achou, ativar o sininho e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!